Muito bem, vamos em frente aí com a nossa história da igreja. A primeira parte agora que eu vou começar é aquela parte, então, que vai de Jesus Cristo até a queda do Império Romano no ano de 476. Então, nós vamos devagar agora, para ir desdobrando essa história longa, como eu disse no começo do programa, não tem uma instituição na face da terra que tenha uma história tão longa, tão difícil, tão cheia de detalhes, porque a história da igreja, ela se mistura com a história universal. Ninguém consegue estudar a história universal separado da história da igreja, e ninguém consegue estudar a história da igreja separado da história universal, porque o Estado foi ligado com a igreja. Então, vamos devagar. Bom, então a primeira parte vai de Jesus até a queda de Roma, lá do ano 0 a 476. Tudo começa com aquilo que São Paulo diz, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho ao mundo nascido de uma mulher. Que frase extraordinária. Na plenitude dos tempos. O que será que quer dizer isso? Na plenitude dos tempos. Alguns exegetas, teólogos, dizem assim, será que foi por causa do auge do Império Romano? O Império Romano vivia o auge quando Cristo nasceu. Era a época do Augusto, imperador. Roma foi o maior império que o mundo conheceu, nós sabemos disso. Nunca um povo no mundo dominou tanto o mundo quanto o Império Romano. Deram a volta no mar Mediterrâneo. Tanto é que chamavam o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum. Nenhum navio atravessava o Mediterrâneo sem o alvará do Império. Tinha que ter o alvará lá do porto de Ostia, perto de Roma, onde era o porto do Império. E aí, no auge desse império, depois que César unificou Roma, e o imperador Augusto assumiu, Cristo nasceu no apogeu desse império. E aí os santos da igreja disseram o seguinte, Deus usou isso. Deus preparou a vinda do seu filho, exatamente criando uma situação social, política, até econômica, favorável ao evangelho se propagar. Por quê? Interessante entender isso. Os gregos vieram antes dos romanos, então os gregos estabeleceram uma filosofia grega, uma língua grega, que serviu de veículo ao evangelho. Porque, vejam bem, os evangelistas escreveram em grego, Mateus escreveu em hebraico, mas Lucas, João escreveram em grego, e muitas outras cartas foram escritas em grego. O grego serviu de língua universal para a igreja. Depois, a infraestrutura romana serviu de meio para o cristianismo avançar, porque Roma construiu 100.000 quilômetros de estrada. Você sabe o que é isso? Você tem uma comparação. Se você sair de São Paulo, for até Salvador da Juliana, é o que, Juliana? 1.200 quilômetros, 1.300 quilômetros. Agora você imagina 100.000 quilômetros, num tempo que não tinha trator, nem dinamite para explodir pedras que bloqueiam. Roma construiu 100.000 quilômetros de estradas, muitas delas pavimentadas, não com asfalto, com pedras. É por isso que o nosso São Paulo, São Pedro, puderam caminhar, sair de Jerusalém e chegar até a Espanha, navegando através dos mares navegados, das embarcações, que os romanos também desenvolveram, aproveitando a cultura dos cartaginenses, aproveitando a cultura de outros povos, e as estradas. Então, essa plenitude dos tempos é muito interessante. Bom, no ano 0, nós temos ali o imperador Otávio Augusto, que foi imperador do ano 30 a.C., depois de Júlio César. Júlio César unificou, se tornou o imperador primeiro supremo de Roma e viveu até ali, mais ou menos, no ano 30 a.C. De 30 a.C. até 14 depois de Cristo, então, Otávio Augusto. Lembra que o evangelista fala, diz que no tempo do imperador Augusto foi feito aquele recenseamento, Aí São José e Nossa Senhora tiveram que sair lá, da Galiléia e ir lá para a Judéia, porque José era da tribo de Davi, ali em Belém, que era a Judéia, pertinho de Jerusalém. César Augusto, ok? Bom, Roma viveu a Pax Romana, 100.000 quilômetros de estrada, e falava-se o grego. Essa Pax Romana foi importantíssima para o cristianismo. O que é essa Pax Romana? Os povos brigavam muito antigamente.
Muito, muito, muito. Por quê? Porque não havia a diplomacia que existe hoje. E não haviam as grandes nações como existe hoje. Como eu falei para vocês, a Itália, por exemplo, não era um país até 1870. Então, era o reino de Veneza que brigava com o reino de Nápoles, que brigava com o reino de Pisa, que brigava com o Piemonte, que brigava com o sul aqui na Sicília. Eram guerras que não acabavam mais. E tinham povos, né, que estavam aqui no sul, no norte da África, que não tinha nada a ver com o do outro lado do Mediterrâneo, outro no Oriente Médio. Então, era o seu Alexandre Magno, que descia da Macedônia, invadia a Pérsia, invadia o Egito, invadia a Terra Santa, invadia tudo. Brigas que não acabavam mais. Bom, quando o Império Romano dominou tudo, acabou a briga. Certo? Tudo é meu. Então, ele botava ali uma legião romana, lá naquela cidade grega que ele tinha dominado, como Tessalônica, lá em Tarso, onde Paulo nasceu, que era uma cidade grega, botava lá uma legião romana, botava uma legião romana lá com Herodes, com Pilatos, lá na Ásia Menor, lá na Palestina, aqui no norte da África, onde vivia Santo Agostinho. Então, umas legiões romanas davam a volta no Mediterrâneo e ninguém brigava mais, porque se brigasse, as forças romanas intervinham e acabava com a briga. Então, criou-se a chamada Pax Romana. Isso foi muito bom para o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho pôde caminhar aí entre todos esses povos. Nós vamos ver, por exemplo, que as 4 viagens missionárias que São Paulo fez foram muito facilitadas por isso. Por que Paulo, em tão pouco tempo... Gente, Paulo, ele trabalhou, se a gente for contar bem, uns 25 anos. Porque Paulo se converteu já próximo dos 30 anos. Viveu uns 5 anos depois estudando, e aí, por volta dos 35 anos, São Paulo começou as viagens apostólicas dele. E Paulo morreu com 67 anos em Roma, mais ou menos. Então, Paulo trabalhou uns 30 anos. Ora, e esse homem saiu de Jerusalém, saiu de Tarso, saiu de Antioquia e foi até a Espanha. Atravessou toda a Macedônia, atravessou a Grécia, atravessou, né, e chegou lá no final do Império Romano. Por quê? Primeiro porque Paulo tinha passaporte romano, era cidadão romano de Tarso, o pai tinha comprado a cidadania romana, então ele podia. Segundo que ele sabia o grego, porque na cidade de Tarso falava-se o grego, né? E o Paulo sabia o grego, embora fosse também cidadão romano, certamente falava o latim e falava o hebraico. Então, o homem era um poliglota da época, então ele pregava para os gregos em grego, pregava para os certamente em Roma, ou grego ou em latim. Então, essa pax romana, essa infraestrutura romana, a língua grega, tudo isso serviu de meio de expansão do Evangelho, aí nos primeiros séculos.